Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aonde você estiver. Esse é nosso devocional diário, mas antes de começar eu te peço, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para que possamos levar a palavra de Deus mais longe. Amém? O tema de hoje vamos usar o renovo que vem de Cristo. O texto básico que nós vamos usar é Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 2, que diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, uma das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz o conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Livro de Isaías e talvez o livro ou um dos livros mais conhecidos da Bíblia. Filho de Amós, vivia na mesma época de Amós, Oséias e Miqueias. Israel que vivia no período deste livro entre a queda e o reino do norte e o exílio babilônico. Isso é só para você se situar mais ou menos no período em que o povo vivia, para você ter uma ideia de época, políticas e profetas que viviam nessa época. Mas a questão hoje não é teórica, mas sim espiritual. A Bíblia é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e quem acredita, vive as promessas contidas nela. Este capítulo do livro de Isaías contém uma profecia grandiosa, que aponta para Cristo. Assim como quase todo o livro de Isaías, o filho de Davi, consequentemente, o Filho de Deus a qual ele se refere. No capítulo 11, o profeta fala que o Espírito de Deus estaria sobre o descendente de Jessé, pai de Davi. E Jesus, no capítulo 4, capítulo de número 4 de Lucas, versículo de número 18, abre o livro de Isaías e lê esta mesma passagem. No versículo 21, ele fala: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus fala que ele é essa raiz. Vamos começar dizendo assim: quem busca por um renovo tem que buscar a Cristo. Se você procura um renovo para você, para sua casa, para o seu casamento, para sua família, você encontra ele em Jesus, porque o Pai não lança fora de maneira alguma aquele que vem a ele. Foi exatamente o devocional de ontem que nós estávamos falando. E eu começo dizendo: cuidado para não deixar de viver o renovo de Deus, de Jesus, pelo cansaço da labuta diária. Quantas vezes Israel caiu e quantas vezes foi avisada e o cansaço e a falta de fé vinha e derrubava outra vez, outra vez, outra vez, assim como a queda tem um processo. Eles tinham esse processo. Veja só, o povo de Abraão saiu com uma promessa, se tornou escravo, teve livramento, teve profeta, teve Deus guiando, teve juízes, teve reis, mas toda vez que se acomodava, caía e se esquecia de quem era Deus e de estar na presença de Deus. O povo que viu uma promessa se cumprir, viu o mar abrir, viu o pão do céu, viu codornize, a roupa não se rasgava, viu a terra se abrir e engolir todos aqueles que eram infiel, viu cair fogo do céu, mas ainda assim caía no mesmo erro e se afastava da presença de Deus. E olha que alguma dessas manifestações de Deus nem eram na mesma época, eram em épocas diferentes, mostrando como Deus agia no meio deles, e por muitas das vezes eles mesmos se afastavam. A pergunta é: você tem visto Deus agir e tem se esfriado? Tem achado que Ele não pode mudar a sua vida? Será que nós não estamos nos acomodando pelas facilidades e pelas influências que o mundo nos traz? Porque Israel era isso, eles se acomodavam com a facilidade, com as influências que o povo trazia de fora, e eles eram influenciados a sair da presença de Deus. Eles alteravam, eles tiravam o povo do caminho pelas influências, pelo que eles achavam, e não por aquilo que Deus fazia. Preste atenção no que Deus já fez, no que Ele está fazendo, no que Ele pode fazer na sua vida. Então fica a primeira dica: não se molde às maneiras desse mundo, mas siga Romanos 12:2. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe Cristo longe, porque buscar é continuar vivendo a promessa de Deus. Quantos caíram porque pararam? Não pare. Continue quantas vezes for preciso.
Não deixe de viver a promessa de Deus, porque se afastou dele. Volto a repetir, devocional de ontem, quando Jesus dá uma palavra um pouco mais dura, muitos discípulos que andavam com ele não gostam e abandonam Jesus, e os seus nomes não aparecem, mas aqueles que continuaram na presença de Jesus tiveram seus nomes marcados na história. Mas a luta é grande, eu não consigo, eu não aguento mais, é difícil, é fácil falar, todo mundo prega, e eu não consigo enxergar o caminho, não consigo enxergar para onde eu vou, nem o que eu vou fazer. Escute isso. O renovo vem através de Jesus Cristo. Nós começamos lendo exatamente isso, dizendo: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e uma das suas raízes brotará um renovo. Ele é quem renova as suas vidas. Quantos caíram porque pararam, porque deixaram de seguir a Cristo? Quanto cansaram de estar na presença de Deus e não viram o renovo de Deus, porque esperaram no homem, mas aquele que pode te dar um renovo, te trazer a paz, o milagre, dele e de suas raízes é quem vem o renovo. As raízes de Cristo, o Espírito Santo de Deus, as suas obras, a obra que Deus fez, a direção que Cristo deixou. Esse é o renovo de Deus. Esses são frutos deixados por Ele. E Ele é quem vem e quem te traz esse renovo. É Ele quem faz o milagre. Ou seja, o renovo, a existência, o Espírito Santo de Deus é quem vai te mudar, é quem vai te transformar. E se você está sem forças, entenda uma coisa, Gálatas 3, do 26 ao 27. Todos vocês são os filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, revista-se de Cristo. Então, filho, se você já é enxertado, uma hora sim, nós somos do mundo. Hoje nós somos enxertados. Hoje nós somos nação eleita, amados, desejados, raízes de Jessé, através de Cristo. Entenda bem, coloque isso na sua cabeça. Descendência você já tem. Mas para ser descendente, imitador, tem que ter o quê? O Espírito Santo do Senhor. Repousará sobre ele. O Consolador nos tempos difíceis, o orientador nas horas certas. E como podemos viver sem ele? Como poder ter um renovo sem ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Atos, capítulo de número 2, diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia língua de fogo, e se separaram e puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Quer um renovo todo dia? Então busque ser cheio do Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo de Deus. E não é ser cheio apenas um dia, apenas no culto, no monte ou na vigília. É todo dia. Buscar todo dia. É acordar buscando, é andar buscando, é trabalhar buscando. É todo dia, é voltar do trabalho buscando, louvando, dizendo: Senhor, me enche do teu Espírito. É também não se deixar levar pelo mundo, se desviar pelo mundo, mas saber que o meu alvo é Cristo. É para onde eu vou, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou buscar e é quem vai me guiar. Ser cheio do Espírito Santo, e se estiver mono, não é de Deus, mas se estiver cheio do Espírito Santo, aí sim é de Deus. Eu não estou falando só de falar em línguas, não. Eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo nas suas atitudes, nos seus olhares, no seu andar, no seu falar, no seu tratar, no seu caminhar. Tem muita gente que ora muito em línguas, mas é vazio do Espírito Santo, porque o seu agir, o seu falar, o seu caminhar, o seu andar, não tem nada de Deus, não tem nada do teu Espírito Santo. Não tem como viver sem Ele. Olha o que Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito de verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará com vocês. Não o deixarei órfão, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. João capítulo 14, versículo de número 15. E ele voltará com poder e grande glória. Aleluia. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. E cheios do Espírito Santo teremos. Quando você está cheio do Espírito Santo, buscando todo dia, buscando, procurando estar com Ele,
que você vai ter? O Espírito Santo da sabedoria e do entendimento. Você vai saber, você vai olhar, você vai ver, não será enganado. É por isso que eu digo, cheio do Espírito Santo é ter sabedoria, ter entendimento, é saber tratar, é saber falar, é saber andar, é saber o que está acontecendo. O Espírito Santo traz conselho e poder. Você não vai ser alguém levado pela carne, pela emoção, mas alguém que saberá ouvir os conselhos dele e terá o poder do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo que te dá conhecimento. Você vai pegar a palavra, você vai gostar de ler, você vai falar dela, você vai exaurir a palavra de Deus, você vai ter conhecimento para poder falar dele e falar: olha, Jesus falou isso, viva isso e seja assim. E principalmente, o temor do Senhor. Quantos têm perdido o temor? Tem sido mais do mundo do que verdadeiramente de Deus, deixado a carne falar mais alto do que verdadeiramente Deus. E o que é o conhecimento? O conhecimento é o ato de perceber ou compreender por meio da razão e da experiência. Quer ter uma experiência sobrenatural com Deus? Busque a Cristo. Busque todo dia ser cheio do Espírito Santo. Ana chorava no templo pedindo o impossível, esperando acabar com a humilhação. Esther jejuou, orou em busca do impossível, de reverter uma sentença de morte. Raabe não se importou como estava, com o seu estado, mas buscou a salvação pela sua família. Maria ouviu o anjo do Senhor e aceitou o que Deus tinha para ela. Obedeceu e ele interviu junto ao seu marido. Uma mulher que busca a Deus, a Cristo, pode mudar o destino de sua casa, do lar e da sua vida. Entenda isso. Uma mulher que busca a Deus, que busca a Cristo, pode mudar o destino da sua casa, do seu lar e da sua vida. Abraão ouviu a Deus no deserto. Jó teve fé e paciência, mesmo em meio à dor e à perda. José não teve medo da responsabilidade. José acreditou nos sonhos de Deus para sua vida. Davi, mesmo quando pecou, soube reconhecer os seus erros e se reconectar com Deus. José esteve ao lado da esposa porque reconheceu que era a vontade de Deus estar ali. Um homem fiel a Deus, cheio do Espírito Santo, escuta a voz do seu Senhor e deixa que Ele o guie. Com isso também guia sua casa, a sua família, com sabedoria. Sede cheio do Espírito Santo, cheio de Cristo, cheio do renovo da vida. E hoje é dia de renovo, de religação com o Pai. O próprio Isaías diz no capítulo 40, a partir do versículo 29, e fortaleceu o cansado, e dá grande vigor a quem está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voem alto como águias, correm e não fiquem exaustos, andam e não se cansam. É dia de você buscar o Espírito Santo de Deus e ser cheio dele. Dia de buscar intensamente a Deus e olhar e dizer: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, me renova através dele e me faz novo de novo, para que eu possa te ouvir, ser guiado por ti e principalmente possa ser cheio do teu amor, cheio do teu Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Pai, cada um que ouviu esta palavra, Senhor, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa estar com ela, com ele, Senhor, trazendo de volta para os teus caminhos. Se eu pensar em desistir, me resgata. Abre os teus braços, Pai, como o Pai fez com o filho pródigo, e nos recebe de braços abertos. Enche-nos com teu Espírito Santo e coloca a tua presença em nós. Que tenhamos a capacidade de te esquecer, que não tenhamos, a capacidade de te esquecer, mas que possamos a cada dia, Pai, ter a capacidade de querer mais e mais estar na tua presença, mais e mais de te buscar a cada dia. Nos enche, Senhor, e nos renova. Raiz de Jessé, nos enche com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, permanece ao nosso lado, nos dá o teu caminho e não deixa teu Espírito Santo sair de nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero que esse devocional chegue até você com muito amor. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com você, aonde você estiver. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau, amo vocês. Até a próxima.